Como eu já falei, né, gente, estamos de volta aqui com Bem Assim. Setembro é um mês que marca aí muitas comemorações, é um mês bastante especial. E uma outra comemoração que setembro também marca é a conscientização sobre a obesidade infantil. A campanha Setembro Laranja reforça a necessidade de estarmos sempre atentos à alimentação dos nossos pequenos. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto aqui no estúdio agora é a nutricionista Mônica Assunção, que é nutricionista materno-infantil, maravilhosa, chiquérrima. Bom dia, obrigada pela participação. Mara, tudo jóia? Vamos lá falar sobre esse tema tão importante, obesidade infantil. Temos muitas crianças e adolescentes obesos? Temos bastante. Nos últimos 40 anos, nós saltamos de 11 milhões de crianças com obesidade para 127 milhões em todo o mundo. Né? E isso na faixa etária de 5 a 19 anos. Mas a gente vem observando, Mara, que o número de crianças na faixa etária de 6 a 5 anos, 6 meses a 5 anos, vem crescendo também de forma assustadora. O que é que vai causar isso, se assim a gente pode dizer que existe uma causa? É a falta de informação dos pais, dos responsáveis, na questão da alimentação dessa criança, desse adolescente? Então, basicamente isso, né? A gente sabe que a obesidade ela pode ter uma influência genética, mas não é a grande responsável pela maior parte dos casos que a gente observa aí. E o Setembro Laranja, ele vem justamente para conscientizar a família sobre a importância das práticas alimentares saudáveis, né? Então, não oferecer o doce, não trazer para dentro de casa. A gente sabe que muitas vezes já tem uma pessoa que tem excesso de peso na família. Sim. E acaba trazendo aquilo para dentro de casa e oferecendo para quem está iniciando uma formação de um hábito alimentar. Então, isso é extremamente importante, esse papel de conscientização, Mara, porque em se tratando de obesidade infantil, você tratar uma criança é entendido como uma punição. Nossa, sim. Então, o que a gente pede é que se evite, porque tratar é muito mais complicado. Quando a gente fala de obesidade, a obesidade ela não é bom para nenhuma idade, né? Mas no caso das crianças, quais são aí os principais prejuízos, malefícios, se assim a gente pode dizer que a obesidade ela pode trazer? A criança obesa, ela sofre muito bullying, né? E isso acaba impactando muitas vezes até no próprio tratamento, que envolve a prática de atividade física. Sim. Então, ela vai fazer uma atividade física que ela já não consegue fazer em uma velocidade, no ritmo bom pelo excesso de peso, e ela ainda sofre o bullying. Então, já começa daí esse grande problema. Fora isso, a gente também tem muito problema dermatológico, de estria, de celulite, né? E os problemas ortopédicos. Fora aquelas complicações que a gente visualmente não vê, mas que a criança está passando, como excesso de colesterol, triglicerídeos. Sim. Hoje a gente vê crianças na faixa etária de 10 anos com doenças que só se observavam nos adultos. Antigamente, né? Antigamente. Tem alguma relação entre obesidade e aleitamento materno, Mônica? Tem o fato que o aleitamento materno, ele é um fator de proteção contra a obesidade. Olha só que interessante, Extremamente importante. né? Principalmente porque a gente consegue fazer com que a criança amamentada, Mara, ela comece a regular o que é fome, o que é saciedade. É diferente de uma mamadeira, que você começa a programar e você automaticamente oferece à criança naquele intervalo de tempo. Aquela quantidade, né? Aquela também. quantidade, muitas vezes espessada, com alguma farinha dentro, e o aleitamento não. Ele já sai ali o leite na temperatura, na concentração ideal, e quando a criança não quer mamar, não tem condições da mãe obrigar. Sim, ela pegar o peito. Ela pegar né? o peito. Uma criança obesa tem chances de ser um adulto obeso? Por que eu pergunto isso, né? Eu, pelo menos, quando era criança, eu escutava bastante isso, assim, não, mas vai crescer. Quando ela crescer, ela ainda vai se desenvolver, o corpo dela vai ser diferente, vai mudar. Tem sempre uma fase que a criança cresce, é nessa fase que ela vai emagrecer. E Isso. aí, Mônica? Então, quanto mais cedo você adquire a obesidade, maiores são as chances de você propagar isso para a vida adulta, né? Então, claro que isso que você falou é bem nítido mesmo. Existe um determinado período que é ali por volta dos 8, 9 anos, que a criança, uma vez magrinha, ela começa a ganhar um certo peso e aí normalmente depois ela entra no estirão da puberdade e a gente observa que aquele sobrepeso desaparece. Mas é bem diferente de uma criança que já carrega um excesso de peso lá desde os 2 aninhos de idade, desde os 3 anos de idade. Essa sim tem maiores chances de se tornar um adulto obeso. Certo. Quando a gente fala de criança obesa, os pais responsáveis, eles vão conseguir perceber quando aquela criança ali, ela já está na obesidade e a criança, ela dá sinais ou não?
Então, a depender da faixa etária, não, Mara. Normalmente, quem faz essa sinalização é o pediatra. Sim. Né? Porque para a família, criança gordinha, pequenininha, é sinal de criança saudável, tá? Mas se a criança ela tem tá um pouco acima do peso, mas a gente não vê tanto problema alimentar, acredita-se que seja às vezes mesmo de constituição, tá? Mas a gente vê hoje que a grande parte das crianças que chegam nos consultórios com 4 anos, 5 anos, que tem excesso de peso importante, é por conta de maus hábitos alimentares. E, Mônica, tem como a gente prevenir a obesidade infantil? Tem, fazendo a prática do aleitamento materno, Sim. tá? Para aquelas mães que não conseguem amamentar e que precisam utilizar fórmula, elas precisam também aprender que mesmo a criança recebendo fórmula, ela consegue dizer o quanto ela quer, a hora que ela quer, então isso é importante trabalhar. E principalmente, Mara, quando a gente faz uma alimentação, uma introdução alimentar responsiva, Sim. com bastante responsabilidade, tá? Hoje em dia, a parte da nutrição infantil, ela vem crescendo muito. A gente vem dando muitas orientações de como prevenir essa obesidade através de boas práticas alimentares, já a partir dos 6 meses de vida. Era até uma coisa que eu ia comentar, porque à medida que a gente vê os números, né, de obesidade infantil aí crescendo, eu também, particularmente, tenho acompanhado bastante o crescimento da nutrição materno-infantil, né? Das mamães, dos papais, eles têm visto a importância de como é bom você cuidar da alimentação do seu bebê, da sua criança, desde novinho, né? Porque aquele paladar ali é o que vai fazer total diferença na vida do adulto. Exatamente. É por isso que a gente, inclusive, vê tantos adultos com paladares infantis, que só comem coisas que não são saudáveis, né, que não vão trazer ali, enfim, riqueza de ingredientes, de nutrientes para aquela pessoa, né, Mônica? A gente vê muito também, Mara, essa situação de adultos com paladar infantil e que eram crianças assim e que os pais ficaram naquela perspectiva. Quando crescer, muda. Sim. Não muda, porque se você não teve a experiência, você não fez aquela memória. Né? Então, hoje em dia, a ciência da nutrição, que estuda muito comportamento alimentar, ele já mostra isso. Por isso que é importante, nos 2 primeiros anos de vida, além da questão do aleitamento materno, você oferecer a maior diversidade possível de frutas, legumes, proteínas para a criança, né? Então, uma família que come de forma colorida, de forma equilibrada, de forma variada, com certeza não sofre com a obesidade infantil. Isso, e contar com a ajuda de um profissional capacitado, especialista, qualificado, faz com certeza total diferença. Peça ajuda, né? Peça ajuda, exatamente, né? Eu acho que não tem nada melhor do que a gente contar com profissionais do nosso mercado. Graças a Deus aí, né? Tá aí cheio, tá repleto. Então que a gente possa sempre escolher as melhores opções. E, Mônica, para a gente fechar, qualquer mensagem que a gente pode deixar, quais que são as dicas que você poderia compartilhar com o pessoal que está nos assistindo sobre obesidade infantil? Então, Mara, mais uma vez, só para reforçar, prevenir é mais importante, tá, do que tratar. Tratar a obesidade infantil é muito difícil. A prevenção começa ainda durante a gestação, quando a mãe tem um ganho de peso adequado, tá? Perpassa pelo aleitamento materno e segue com a introdução alimentar responsiva, com alimentação variada, colorida e que, se possível, seja feita por toda a família. Isso mesmo. Uma criança obesa, gente, tem muitas chances também de se tornar um adulto obeso. Então, se você quiser prevenir isso, começa logo lá do começo. Mônica, quem ainda ficou com dúvida ou quem tem mais interesse em saber melhor sobre a nutrição materna e infantil, como é que pode entrar em contato com você? Pode entrar em contato pelo meu Instagram, que é @Monica_Lopes Assunção, sem acento, ou pelo telefone 829-9611-7877. Maravilhosa. Obrigada mais De uma vez nada. pela sua participação aqui. Linda, incrível. Obrigada mesmo. Obrigada, Parabéns. Mara. E muito obrigada a você também que ficou aqui com a gente nesta segunda-feira durante o Bem Assim. Continue acompanhando a programação da TV Mar. Nós vamos ficando por aqui, mas voltamos amanhã a partir de 9h30 da manhã. E é claro, como sempre, eu conto com você. Muito obrigada. Beijo, semana maravilhosa. Tchau, tchau.